hoje eu quero fazer uma live diferente. Normalmente eu faço as lives durante a semana, normalmente de segunda, quarta e sexta. E nessas lives eu abordo assuntos específicos no casamento. Que a gente tem uma série, né? Fiquei noiva. E agora? Como organizar um casamento perfeito. Mas hoje eu quero falar um pouco de casamento também, mas eu quero abordar um outro assunto, que é esse período que nós vamos ficar quietos em casa, né? As crianças em casa, os maridos em casa, as esposas em casa, todo mundo quietinho, se resguardando, né? Resguardando a sua saúde e a saúde dos seus, para que esse vírus propague numa velocidade muito menor e para que todos nós consigamos sair com saúde dessa fase. Então, esse período de 7 dias, de 15 dias que nós vamos ficar em casa, é importante que a gente ocupe o nosso tempo de uma forma diferente. Porque normalmente a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente sai para trabalhar e aí as crianças vão para a escola e a vida segue, é tudo muito corrido. E agora? Agora a gente está em casa, a gente tem que dar conta do ócio, né? Porque os afazeres eles vão sendo finalizados e a gente vai conseguindo colocar a vida em ordem e aí acaba não tendo muito o que fazer. Então, o que a gente pode pensar nesse período em relação aos nossos clientes? Evitar ficar mandando aquele monte de mensagens, né, de autoajuda. Eu acho que isso não ajuda. Mensagem de autoajuda em massa, ela acaba atrapalhando a pessoa, né? Eu acho que eu tenho uma noiva, por exemplo, que está no Paraná e o casamento dela vai ser no interior de São Paulo. Ela me mandou uma mensagem, falou, olha, meu casamento é em julho, mas se não funcionar, a gente pode mudar? Pode mudar, a gente vai fazer o que for necessário. E sem ficar assim, pilhando a noiva com mensagens de autoajuda, que vai dar tudo certo para ela ficar tranquila, porque esse tipo de mensagem, ele acaba deixando a pessoa insegura, né? Eu acho que você, uma vez na semana, se colocar à disposição, perguntar se está tudo bem, se ela quer bater um papo, eu acho que é super válido. Mas todo dia ficar mandando essas mensagens incorrentes é muito chato isso, né? Muito chato. Eu acho que os grupos são bons, mas eles atrapalham também um pouco a vida da gente em relação a isso. Então, nessa fase de introspecção, a gente se voltar mais para o nosso conhecimento, né? Ler um pouco mais a respeito do que a gente faz, se inteirar um pouco mais sobre os assuntos que a gente precisa para atender melhor o nosso cliente, dar mais atenção para os nossos filhos, né? Cuidar melhor daquilo que é nosso, descansar um pouco mais também, porque quem trabalha com organização de festas tem um volume de trabalho muito grande, e não só físico, emocional também. Então é um período que eu acho que vale a pena a gente olhar para a gente mesmo, né? Nessa fase de introspecção. Porque se você se equilibrar emocionalmente, você também vai conseguir equilibrar todos que estão à sua volta, vai conseguir dar um suporte melhor para o seu cliente e vai conseguir passar por essa fase de uma maneira assim muito melhor. Porque ficar doido, correr no supermercado, encher a casa de compra, não vai resolver. Não é isso que vai fazer com que a gente fique bem. A gente precisa melhorar o nosso estado interior para que o nosso lado exterior fique equilibrado. Então, o bate-papo hoje em relação à semana, eu acho que é esse. É essa introspecção que a gente deve ter nesse momento e poder nos acalmar, para acalmar o nosso cliente. Eu acho muito importante a gente ficar bem. Eu vou colocar o óculos porque eu não enxergo, Rô. Nesse momento as noivas podem... Isso, exatamente. Você pode passar o checklist com ela. Você pode falar, por exemplo, assim, se você fizer um levantamento das coisas que você está pensando, né? Criar uma pasta dentro do Pinterest e fazer, sabe, uma coleção daquilo que ela está querendo para o casamento.
E depois, quando tudo isso passar, que precisar voltar para a rua novamente, já tá com isso mais organizado, porque ficar doida, correr atrás, ficar sufocada, não tem o que fazer, gente. É uma ordem mundial das pessoas ficarem quietas. E eu acho que realmente isso vai contribuir muito se todo mundo ficar quieto. Porque ficar doido não vai adiantar. Não vai melhorar a nossa condição de vida de um dia para o outro. A gente precisa que os dias passem, que a gente se acalme a cada dia e que a cada dia se passe e assim vai ser, é cíclico. Tudo isso vai passar. Mas vai passar daqui 15 dias? Vai passar daqui 20 dias? Vai passar daqui 20 semanas? Nós não sabemos. A gente está lidando com uma coisa que a gente não conhece. Então eu acho que quando a gente se acalma, acalma o nosso interior, respira e busca confortar os que estão mais próximos da gente, que é a nossa família, e consequência, a gente traz essa tranquilidade para nossas clientes. Elas estão esbaforidas nesse momento, o coraçãozinho delas está aflito. Quanto mais informação você colocar, mais aflita ela vai ficar. Então acalme-se, busque o seu equilíbrio para equilibrar os que estão à sua volta. Não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Quando a gente está trabalhando, a gente está voltada para o cliente, mas agora a gente está em casa. A gente tem que se voltar para os nossos, né? Acolher os nossos filhos, ajudar naquilo que for possível, porque eles também estão ansiosos. Eles vão comer em demasia, eles vão ficar estressados. E se a gente começar a ficar estressado também, a casa vai sair do rumo. E aí quando tudo isso passar, vai estar todo mundo querendo sumir de casa. E não é o momento para isso. Eu acho que vale a pena a gente se voltar para o interior e cuidar da gente primeiro, para depois a gente cuidar dos outros. E com relação aos casamentos, né? O que é importante a gente fazer nesse momento? É importante a gente se preparar de um jeito melhor para atender os clientes no futuro. Esse medo de toque, esse medo de abraço, esse medo de beijo, ele vai ainda persistir por um bom tempo. O brasileiro, ele é muito caloroso, assim como os italianos, né? Os italianos pagaram caro por esse calor. Foram muitas perdas que eles tiveram e eles estão com dificuldade para vencer essa batalha. E nós vamos ter que aprender a fazer isso, a tratar os nossos com um pouco mais de distância, a ter um pouco menos, né, de calor humano com essas pessoas. E quando tudo isso passar, que a gente voltar a atender o nosso cliente, a gente vai precisar manter isso no nosso dia a dia. O álcool ali, né, para que a pessoa também fique bem. Toda vez que a gente for falar com alguém, lavar a mão antes, lavar a mão depois, são coisas que às vezes a gente deixa passar num longo período e a gente não vai mais poder, né, lidar com isso, porque a gente não sabe qual que vai ser a recorrência dessa doença. A Janeide entrou, tudo bem, Janeide? E aí a gente tem essa preocupação de fazer com que o nosso dia a dia posterior a essa fase seja bom e trazer isso para o atendimento das nossas noivas. E o que a gente pode fazer nesse período? A gente pode gravar live, a gente pode bater um papo com as pessoas que nos seguem, né? Como eu estou fazendo aqui agora, eu acho que isso é super válido. Eu acho que é muito bacana a gente não se isolar totalmente das pessoas, né? Porque a gente vai ter um tempo grande, a gente vai ter 24 horas para cuidar dos nossos. E se a gente colocar uma horinha para vir aqui contar uma história para uma criança, gravar alguma coisa que alguma mãe possa aproveitar para suas crianças, eu acho que isso é válido. E assim, essa distância que a gente está vivendo, ela é uma distância que a gente tem que tentar minimizar. Os meus sogros, por exemplo, são bem de idade. E hoje meu filho gravou uma mensagem para minha sogra, aí ela me ligou toda chorosa, eu falei para ela que vai passar, que todo dia a gente vai ligar para ela, porque eles estão isolados. Eles estão em São Paulo e não puderam vir para cá. Meu sogro não quis sair de casa. Então, fazer com que essa fase seja menos agressiva emocionalmente para todos nós.
Eu sei que bater um papo do jeito que nós estamos fazendo aqui é um pouco frio, mas nada impede de qualquer pessoa entrar na live, bater um papo e a gente discutir sobre algum assunto por meia hora, 20 minutos. Mesmo que sejam assuntos aleatórios, né? Mas que não valorize a doença que está por aí. Que não, a gente não tem que enfatizar isso, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que fazer com que a gente tenha outros assuntos que a gente possa melhorar isso no nosso dia a dia. Então eu faço um convite, quem quiser bater um papo comigo agora, falar de qualquer coisa, eu estou aqui disponível e eu acho que é isso, sabe? É a gente fazer com que a vida seja mais humana através da internet. Alguém quer bater um papo? A internet hoje está lenta. Mas é isso, olha, eu acho que o que vale realmente a pena é a gente mostrar que nós estamos aqui, poder ajudar de todas as formas que a gente precisar, puder, colaborar com os nossos vizinhos, porque tá todo mundo numa fase assim de medo. E o medo não vai fazer com que a gente tenha uma saída melhor. Muito pelo contrário, o medo ele se espalha de um jeito muito rápido. Então, plante notícias boas, fale de coisas boas, leia bons artigos, veja as coisas boas que acontecem. Não fixe na televisão, porque a televisão ela traz a tragédia para dentro da nossa casa de um jeito avassalador. E eu acho que dá para a gente fazer muita coisa legal nessa fase, mesmo que a gente esteja de longe, né? Acolher os nossos clientes, acolher os nossos familiares, cuidar dos nossos idosos, né? Cuidar da nossa higiene, orientar os nossos idosos, né? Pela higiene deles também, porque nós não sabemos com o que nós estamos lidando. E eu acho que vale super a pena a gente poder, assim, colaborar, né? De qualquer maneira. Eu recebi um link de vários Instagrams que estão gravando histórias, né, pra gente mostrar para as crianças. E eu acho que isso também é super legal, porque é duro você estar em casa com um monte de gente sem ter o que fazer, todo mundo grudado no celular o tempo todo, só, né, por conta do jogo ou, né? Então assim, criar um ambiente de roda, contar história, joguinhos entre famílias, eu acho que isso vai fazer com a rua agora. E aí, Rô? Oi, Tudo bem? correria aqui. Meu pai resolveu aparecer aqui agora. E meu pai já é um idoso de 70 anos. E aí a gente estava dando uma atençãozinha. Falou: Oi, esse é meu Muito pequeno. bacana isso, né? É um momento assim da gente poder fazer acolhida. Acolhida normalmente a gente não tem tempo de fazer, porque a gente trabalha muito, a gente é muito cheio de compromisso, na verdade, né? E o que a gente precisa nesse momento é isso mesmo, acolher, passar o maior tempo juntos. Você tem criança pequena, então assim, não é só passar, né? É trazer para perto da gente, é fazer com que fique confortável, porque os dias não serão. Primeiro dia vai lá, segundo dia vai lá, vai daqui uma semana, e daqui 15 dias. Nós já estamos uma semana, na verdade. O Arthur, meu filho, né, tem 7 anos, já tem uma semana que não tá na escola. Então ele já tá assim: mãe, eu já tô me sentindo sozinho, É, mãe, eu fico preso dentro de casa. Então tá meio assim, sabe? Já tem 7 dias que a gente tá na luta aqui em casa. E então agora você a gente. imagina que o governo estima que serão 20 semanas. Só que 20 Sim, semanas não vai poder parar a economia por 20 semanas. E aí, o que a gente vai fazer? Então a os gente vai cuidados. precisar começar a ser criativo a partir de agora. O que a gente pode fazer para acolher os nossos e trazer esse conforto que a gente oferece tão bem para os nossos clientes? E é tão complicado porque, assim, na mídia hoje você escuta de tudo.
A cada segundo você abre uma rede social, você escuta nos grupos do WhatsApp. É um acúmulo de informação e informações até desnecessárias que a Sim. gente não sabe exatamente o que fazer ou como se portar, de que forma a gente tem que se adequar a essa situação toda, né? É um drama que a gente está passando e que a gente tem que ter aí a cabeça no lugar, ficar um pouco mais calmo em relação a tanta notícia que vem e fazer a nossa parte, porque eu acho que isso é essencial para a gente contribuir, né? A gente sabe que o nosso país não tem uma saúde, né? Saúde que eu falo são as estruturas, os hospitais e tudo, não tem uma estrutura bacana. E o que a gente pode fazer para poder remediar toda essa situação, não é verdade? É Então a verdade. gente tem que se acalmar e fazer de fato a nossa parte. E não só isso, sabe? Porque assim, às vezes a gente acha que se isolar é suficiente. Não é suficiente. O importante é, por exemplo, você tem uma criança de 7, eu tenho uma de 10. O meu de 10 joga no celular. Então, tipo assim, ele joga, aí na hora da refeição ele não joga, aí a gente deita na cama, a gente conversa um pouco, aí ele me conta um pouco do jogo, aí eu dou toda aquela atenção que normalmente a gente não dá durante a semana porque é corrido. Então, assim, as famílias, elas vão precisar muito mais do que dar pôr comida na mesa. Elas Sim. vão precisar aprender a se tolerar, elas vão aprender a se respeitar, a se doar mais dentro de casa, coisa que nunca aconteceu. Não, Tipo não, assim, sinceramente não. 4 meses de idade. Com 4 meses, meu filho foi para escola. Ele tinha 14 dias, eu trabalhava. Ele tinha 20 dias, já tinha festa para fazer. E aí, com 4 meses, ele foi para a escola e nunca mais ele saiu da escola. E teve ainda uma fase quando a minha mãe estava muito doente, ele ficou integral. Então, assim, a gente vai precisar aprender a conviver com os nossos. E eu acho que isso, o ser humano vai ter um crescimento muito grande com isso. Sim. Então, assim, Aqui a gente já. A gente mora no interior, eu moro em Rondônia, né? Então a gente quer queira ou não, pelo fato de a gente morar no interior, não ter muitas opções de para onde ir ou até mesmo do que fazer. A maioria dos programas que a gente faz sempre acaba envolvendo mais família. Mas assim, a rotina diária que a gente tem é tão igual quanto a de qualquer pessoa. Sair de manhã, trabalhar, filho na escola, voltar. Então chegou um momento em que tudo parou. parou. Tudo parou. E Né? A agora? rotina do trabalho parou. E aí? Porque a gente tem filhos, mas a gente não cria filhos. Os filhos da gente ficam na escola, ou quando não tá na escola, tá com outra pessoa. Então, Né? Há pouco tempo o Arthurzinho já tá comigo. Mas assim, né? É pouco tempo, pouca experiência, só a gente. Mas é, acaba o curiosinho. Mas a cada minuto a gente tem que achar alguma coisa diferente, tem que ter paciência, sabedoria de lidar com esses pequenininhos. O meu é super agitado, então chega um momento em que a gente tem que ter muita sabedoria mesmo e saber discernir o que de fato a gente precisa fazer nas nossas casas. Se tiver que sentar e brincar com as crianças, que a gente faça isso e esqueça o resto, né? Se exatamente. desligar o telefone para não ficar se preocupando com tanta coisa, então que a gente possa fazer isso, né? Exatamente. E assim, é uma fase que eu acho que todo mundo vai descobrir algo diferente. Meu irmão, hoje é aniversário do meu irmão. Aí ele falou assim: Nossa, quarentena, eu vou descobrir como é o cabelo da minha mulher. É uma brincadeira, mas é verdade, assim, né? Meu marido falou assim, me mostrou um negócio no celular, falou assim: Nossa, nesses períodos que eu tenho que ficar em casa, eu sentei para bater um papo com a minha mulher e eu descobri que ela é gente boa. Não, e tem de tudo. Hoje eu vi um rapaz com os olhos todos roxos, falando, gente, é muito perigoso ficar em casa com a esposa. Não, eles arrumam de tudo. É, Ainda bem que entre tanta notícia, o pessoal acaba ainda tentando tirar alguma brincadeira ou alguma situação um pouco mais engraçada para aliviar, né, todas as situações tensas. você trabalha com o que aí, Rô? Então, eu até pouco tempo trabalhava em uma instituição financeira, né, aqui na cidade.
E sempre, uma vez ou outra, era convidada para estar trabalhando em algum evento, algum casamento. Nas outras instituições que eu trabalhava, eu sempre fazia essa parte. E aí eu sempre trabalhei também com alguns artesanatos. E aí agora eu estou em casa voltada mais para isso. Para os meus artesanatos, meus trabalhos manuais e focando muito nessa questão de cerimoniais, mestre de cerimônia. E você já pensou em fazer o curso? As matrículas estão abertas. Então, eu estou analisando, vendo direitinho, eu até conversei com meu esposo sobre isso, para ver quais são as possibilidades futuras. Porque A agora a live gente está. você não participou, né? Eu fiz uma live ontem, falando, Não, explicando só para não cerimonial. consigo. Não, não participou? Não, mas eu tenho acompanhado no grupo e tenho tentado acompanhar as postagens, né? Mas na live de ontem eu não consegui Eu participar vou te no mandar horário. um e-mail. Depois no grupo, você me dá um oi lá, que eu vou te mandar no particular a apresentação de ontem, só para cerimonial, para você ver. E aí você com seu esposo essa possibilidade, porque as aulas começam dia 30 agora. Uhum. Outra coisa também que eu acho que você pode fazer em relação aos seus artesanatos, você já tem um canal no YouTube? Não, Então não, você ainda precisa não. abrir um canal no YouTube, criar um Instagram e um Facebook, uma página pode ser. Ou se você tiver dificuldade de fazer os três ao mesmo tempo, você pode focar em um que você acredita que vai te trazer mais retorno. Por exemplo, de repente, o Instagram pode ser que funcione bastante para o que você faz, para o tipo de artesanato que você faz. Aí você cria lá um perfil no Instagram para o seu produto e começa a postar. Aí você pode postar não só a imagem, mas você pode fazer vídeos pequenininhos, vídeos de 15 segundos, por exemplo, que são vídeos que visualiza rápido. Eu vi uma menina colocando um negócio de máscara, máscara de tecido, eu não sei se você viu. E, Você precisa ver o volume que aquilo movimentou no Instagram dela. sim, Porque eu pesquisei sobre isso. Eu até pensei em fazer algo voltado a isso, né? Alguns chaveirinhos de álcool, mas aí na nossa cidade acabou o álcool. não, Só não. pintura Faz a e a máscara de máscara. bolinho. Eu mas assim, eu também não sei de onde veio essa informação, não posso confirmar. Dizem que a fibra do tecido não bloqueia, dependendo do tecido que for feito, né? É Não tricoline. bloqueia as envolturas. Eu vi a Então, tricoline. na incerteza, eu preferi dar uma. Mas de qualquer maneira, cria um canal onde você possa, porque é assim, Rô, se você opta por fazer casamento, você opta por fazer casamento. Se você opta por trabalhar com artesanato, você opta. Você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. E para fazer um trabalho marginal, você não vai ter nem satisfação pessoal e nem retorno financeiro. Então é muito importante você ter clareza do que você quer, clareza. Tipo assim, ó, senta com a tua família e fala, olha, eu vou me dedicar a isso aqui. Por 3 meses eu vou fazer só isso. Não me peça para fazer mais nada. E focar, porque tudo que você foca, como diz o Anthony Robbins, tudo que você foca expande. Então não adianta você ter um pé aqui, outro pé ali. Se você se dedicar, por exemplo, a aprender a fazer casamentos do jeito que eu faço, você vai ter uma pegada. E é uma pegada diferente, é uma pegada forte. Eu só faço casamento, eu não faço mais nada. Se você pegar para fazer artesanato, faça só artesanato, faça o melhor artesanato que você der conta, mas só artesanato. Porque quando a gente faz duas, três coisas ao mesmo tempo, a gente não dá conta. Eu vou te falar por mim. Eu tinha duas empresas. Uma de convite de casamento, uma empresa sólida, que me trazia assim retorno, era legal, chamada Flor de Lis Convites, que está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. E eu tinha o Adriana Reis Cerimonial, que migrou devagarzinho. Tá lá ainda, Adriana Reis Cerimonial, mas eu trabalho com a Floresce, que é um trabalho maior. A Floresce Brasil, ela atende o cliente do início ao fim, não só como cerimonialista. O que eu fiz no ano passado? Eu precisei abrir mão da Flor de Lis Convites para poder montar o treinamento de organização de festas, porque eu sou mãe, eu tenho casa, eu tenho cachorro, eu tenho marido.
eu cozinho, entendeu? Então, assim, não dá pra gente simplesmente é, fazer tudo ao mesmo tempo. Porque quando você terceiriza, não é você que faz, Sim, né? Eu cuido do meu filho, eu levo na escola, meu marido busca, a gente ajuda na lição, cada um na sua área, que é melhor, mas a gente cuida da criança, a gente não terceiriza isso. Então, eu não conseguia fazer, porque um atendimento de convite demora 2 horas. O outro demora 2 horas. A noiva vai embora, depois ela volta para comprar, é mais 2 horas. E, assim, era um tempo que, infelizmente, para mim foi sofrido tomar a decisão, mas eu tomei a decisão, me desvencilhei de tudo da gráfica, acabei com tudo. Eu não tenho uma amostra de convite mais para falar assim: olha, você não faz convite, não, eu não faço convite. O que tem hoje de lembrança está na internet. Nem o domínio da Flor de Lis eu tenho mais. Porque assim, eu tive que tomar uma decisão, porque se eu ficasse em cima do muro, eu não iria conseguir fazer a construção desse treinamento do jeito que eu me propus a fazer. Então, tome uma decisão na sua vida, é um conselho que eu te dou, uma dica, você não uma dica. Tome uma sim. decisão do Está que passando você vai. por uma mudança na nossa rotina muito grande. E aí existem muitas coisas a serem decididas de fato, né? E que não são fáceis. A gente sabe que a gente trabalhar por conta é um risco, né? E existem muitas coisas em questão, né? Sim, Então, a gente está no processo de decisão. Eu estou no processo de busca por conhecimento, tenho estudado muito, tenho procurado canais de informações mais seguros, mais corretos, para mim ter uma orientação correta, né? Para não fazer besteira. Porque também se eu não posso oferecer um serviço que não seja de qualidade, mesmo que não, eu esteja começando, né? Não exatamente começando, porque eu já tenho algum tempo, faço alguns serviços paralelos em relação a isso. Mas a gente tem que ter conhecimento do que está fazendo, de fato. A gente não pode simplesmente oferecer algo. Ah, eu quero fazer isso, vou ali e tal. Não, existem muitas coisas, muitos detalhes, muitos pontos que precisam ser fechados direitinho para que tudo fique certo, né? Para que o é. meu serviço seja de fato de qualidade. Você precisa levar em consideração o seu sonho. E vou te falar uma coisa: trabalhar por conta não é um risco. Trabalhar por conta é uma oportunidade que você tem. Oportunidade de viver a vida que você deseja viver. Vai do planificamento, da planificação que você vai fazer para isso. Tudo é uma questão de metas. Se você não traçar metas claras e objetivas na sua vida, você não vai atingir o seu objetivo. Se o seu objetivo for financeiro, ele não é suficiente. Quando o seu filho tiver com 10 anos, eu quero que ele faça inglês. Você quer que ele faça inglês aonde? Tá lá na sua listinha de coisas que você precisa realizar. Sabe, você precisa ter um quadro de visualizações daquilo que você realmente quer. E você ganhar salário não vai trazer a realidade daquilo que você quer viver. Não vai. E quando eu falo para você de ter isso claro, é muito importante, porque o cérebro, ele só trabalha com clareza, tenha clareza. Por isso que eu te falo que quando eu me dediquei a fazer esse curso, eu pensei em tudo que eu já vivi e em tudo que as pessoas precisam viver para viver do seu sonho. E viver do sonho não é só dinheiro, não é só dinheiro. O dinheiro precisa entrar e você precisa entregar valor para o seu cliente. Quando você entrega valor, o dinheiro volta. E é uma via de duas mãos. Então, Sim. quando você tomar a decisão, tem um vídeo na internet do Bob Proctor. Assista ele. Decisão. Assiste pelo menos umas 100 vezes. Lá nas 80 vezes você vai começar a entender o que o cara fala. Isso faz parte de mudança de paradigmas. Que quando você toma a decisão daquilo que você realmente quer para sua vida, o mundo se abre. Se abre. Se eu tivesse tomado a decisão de montar um treinamento lá em 2014, 6 anos atrás,
eu teria vivido uma outra vida, mas eu acho que tudo vai do plano. Eu comecei a tomar decisão em 2016, quando a minha mãe faleceu. Aquela vida que eu tinha, eu falei, eu não quero mais essa vida para mim. E aí eu mudei o meu casamento, eu mudei o meu jeito de trabalhar, eu mudei a minha vida para que eu pudesse ser feliz. E eu consigo, meu marido fala que eu me virei outra pessoa. Então, assim, quando você tomar a decisão, pensa, quando você tomar a decisão, tudo vai mudar a seu favor. Se a sua decisão for X, vai vir X mais Y. Se a sua decisão for Y, vai vir Y mais X. Então depende do que você realmente quer no seu coração. Sim. Com quantos anos? Oi? Cortou. Quantos anos você tem? Eu, 35. Você é moça de tudo. Você está 15 anos na minha frente. 15. Dia 28 agora eu faço 50. Então, aproveite. Se você der o seu melhor por 5 anos, você e sua família vão. Tá cortando, você tá travando pra mim. É. A internet hoje tá uma caca. Filho, abaixa aí, por favor. Oi. Tá, voltou. Deixa eu encostar aqui para diminuir os ruídos. Se você se dedicar 2 anos, 2 anos, com afinco, a qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, você vai virar outra pessoa. Muito melhor para você e muito melhor para os seus. O dinheiro, ele é uma energia que só vem para a gente quando a gente está preparado para ele. E trabalhar por salário, vender horas, vender a nossa vida para uma pessoa, para aquela pessoa nos remunerar, para que a gente possa sustentar os nossos, isso não é vida. Então não pense que você trabalhar por conta é ruim. Talvez seja ruim no momento que você está em cima do muro. Quando você descer do muro e tomar a decisão de passar para lá ou para cá, não vai ter para ninguém. Tudo na vida é uma questão de decisão. Tudo. Sim. É como eu te falei, eu tô me estruturando, né? No primeiro momento em questão de conhecimento mesmo. Já fiz alguns trabalhos. Semana passada eu já fiz um casamento como mestre de cerimônia, né? Eu comecei a divulgar e falar que estava fazendo, tal, então já apareceu ele. Mas, assim, existem muitas questões que eu preciso fechar para mim mesmo. Não somente essas questões de decisões, sabe? Por exemplo, agregar valor ao serviço prestado. E são coisas assim que acaba pegando a gente um pouquinho, sabe? E deixa a gente com receio de muita coisa, inclusive de que vá dar certo. Porque o que acontece? A gente divulga um trabalho, a gente divulga um serviço, né? Digamos assim, mestre cerimônia. E muitas vezes as pessoas que querem contratar o valor. Não de fato o valor do serviço, sabe? Do que pode ser oferecido. E infelizmente isso acaba batendo muito forte, porque você sabe que para começar não é fácil, para tomar uma decisão também não é fácil. E tem coisas que batem muito forte em cima disso, né? O acreditar das pessoas que estão do seu lado, do acreditar de um costume, de uma vida, de você desmistificar de você mesmo aquilo que você construiu por toda a sua vida. Sei bem que é isso. Por isso que eu digo, é um risco não só financeiro, mas ele é um risco também psicológico, mas eu preciso correr atrás disso. É uma decisão que eu tomei, eu coloquei meta para que isso ocorresse, eu tenho meses para que isso deslanche, e é por isso que eu tenho buscado informações e já comecei a fazer divulgação de serviço, de trabalho.
Não sei, às vezes eu tenho receio de ter ido alto demais, né? Às vezes eu preciso focar mais. Ah, mestre cerimônia, cerimonialista, o que seria, né? Qual seria de fato por onde eu posso começar? Ó, essa clareza, eu posso te assegurar que na nossa primeira aula eu consigo te mostrar o caminho do que realmente você precisa fazer. Entendi. Mas nem que seja para a gente colocar 1 hora, eu e você, porque assim, ó, essa é a nossa primeira turma. E essa primeira turma eu quero fazer como referência para as outras. O treinamento vai ser o mesmo, mas vocês vão ser referência. Mas assim, porque assim, eu sei que funciona, eu sei que dá certo, eu já passei por isso. Eu já trilhei esse caminho que você está trilhando, então eu sei te falar por onde que você deve seguir. Por isso que eu te falo, clareza é o primeiro ponto daquilo que a gente precisa ter. Quem que é seu mestre de cerimônias? Eu fiz. Ah, você como mestre de cerimônias? Sim, sim, sim. Uhum. Eu fiz o cerimonial do casamento, né? A parte do rito. E aí eu fui a mestre de cerimônia. Você vê que você teve dupla função, né? Sim, Você uhum, cobrou sim. 2 vezes. Tá vendo? Tá vendo? Você errou. Você podia ter cobrado 2 vezes. Pois é. Isso aqui porque assim, eu sei, eu tenho muito definido o que é mestre de cerimônia, o que é cerimonialista, eu tenho muito definido o que é. Mas na hora de agregar o valor, o quanto cobrar disso aí, entendeu? É que eu me pego ainda. Não. Fiz cálculo por hora, fiz cálculo com base em custos, qual é o prolabore mensal, fiz as divisões, dei mais ou menos uma média do valor de hora, mas mesmo assim, eu acho que não foi justo para o que eu fiz, entendeu? Porque Eu tenho certeza que não. ó, eu gastei, porque a gente tem que calcular as nossas horas trabalhadas, é a dedicação que a gente tem dentro daquilo. É hora para montar o cerimonial, é hora para atendimento do cliente, é hora do trabalho. Então, se for somar isso aí, deu mais de 20 horas trabalhado passando fácil, É. entendeu? E eu tenho certeza que o valor que eu cobrei não é adequado para o serviço que eu ofereci, entendeu? Então, mas disso tudo, eu acho que você precisa tomar a decisão. Porque quando você tomar a decisão e fizer o curso, não é que eu quero te vender, não. É que eu tenho a clareza que você quer, porque eu já passei pelo que você está passando, de fazer tudo e depois de ficar arrependida de ter feito. Então, eu acho que vale a pena você pensar nessa possibilidade e aí eu me dedicar um tempo único e exclusivamente no seu negócio para te ajudar a montar uma página no Facebook, a te posicionar dentro do mercado que você quer e clarear as duas coisas que você tem capacidade de fazer, uma e tem capacidade de fazer a outra. A única coisa que você vai precisar é aprender a delegar uma parte dessas aí. Você não vai poder esticar o vestido da noiva e falar. Uhum, Não tem jeito. Você sim. não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas Esse assim, último esse que eu fiz, como seria mesmo só a parte do mestre de cerimônia, aí eu fiz a parte do cerimonial, mas assim, só mesmo o script, o roteiro e pronto, né? O depois não fiz o acompanhamento questão do jantar, essas outras partes dos cerimoniais mais complexas, né? Mais completa. Só mesmo o a parte escrita do mestre de cerimônia e fui lá com o mestre de cerimônia e fiz. Mas essa outra parte não. Porque se eu for cerimonialista, eu sei que eu não consigo estar lá como mestre de cerimônia. mas você consegue fazer isso de um jeito que ninguém vai conseguir fazer. E outra coisa, o grande lance de tudo isso está na mentalidade, não está no serviço. É como você enxerga a oportunidade na sua vida. Por isso que eu te falo que eu vou te mandar a live que eu fiz ontem. Ela tá com os slides e com a voz. Ela não tem vídeo.
Você ouve, vê os slides e ouve o que eu estou falando. Você vai ver que é tudo uma questão de mudança de paradigmas. Porque eu tenho um ditado que fala o seguinte, ó. Tudo que eu procuro, me procura também. Você já está no mercado onde você pode expandir isso de um jeito muito rápido. O que você vai precisar é mudança de paradigmas, entender que você é capaz, acreditar na sua potencialidade e fazer um investimento de tempo para divulgar o que você tem em mente de um jeito que ninguém está fazendo. Na sua região, você vai fazer o trabalho que eu faço aqui, do jeito que eu faço. Então, é diferente. Eu posso te assegurar que não tem cerimonial no Brasil que preste o trabalho que eu presto. Legal. Indicar o A, o B, o C, o D, todo mundo faz. Passar o dinheiro na comissão, sair cobrando comissão de todo mundo faz. Eu não faço assim. Não faço. Eu tenho um jeito de trabalhar diferente. Eu tenho clientes que eu já fiz. Tinha uma mãe aqui, a Janeide. Eu fiz o 15 anos da menina dela. Depois eu fiz o casamento da menina dela. A menina dela acabou de ter nenê. Estou fazendo o casamento da irmã dela. Eu fiz o 15 anos dessa menina também. Então, para não ter nada. Vou falar assim, Adriana, você tem quanto tempo de mercado? Para não ter nada. Eu tenho 20 anos só de casamento. Nada, nada. Então, assim, é muita coisa para passar. E essa consultoria que você precisa de clareza, eu pessoalmente faço questão de te dar. Como um bônus, sabe? Como um impulsionamento para você realmente deslanchar no seu mercado. Hoje em dia existe assim muita questão das redes sociais, né? O que fazer, como divulgar, o que postar. Eu tenho o Instagram, o que eu já tinha aberto há algum tempo para os artesanatos, e eu foquei o meu particular para divulgar essa questão dos cerimoniais. Por quê? Agora, as pessoas que eu tenho no meu Instagram é um número muito maior de acesso, eu teria assim até mesmo de expansão para essas divulgações, do que se eu fosse abrir uma página nova. Então, nem que lá pra frente eu cancele a minha parte A pessoal. noiva, não pensa assim, a noiva, ela é cíclica. Ela passa uma vez na sua vida e não passa mais. Então, se você vai abrir um mercado com zero, se você tivesse 5.000 pessoas te seguindo, ainda assim não seriam. Porque que diferença faz pessoas que estão. Faz, né? Acaba Entendeu? não dando um retorno que uma coisa É, não tá ligada à outra. você tem que focar na noiva que ainda vai te procurar e não naquelas pessoas que estão te seguindo. Quem está te seguindo não vai comprar de você. Sim. Por isso que eu te falo, é tudo uma questão de mudança de paradigma. A nossa live vai cair, acho que rapidinho, né? Em 10 minutos. Mas Eu assim, acredito. ó, se tiver qualquer, Para mim. você me chama no WhatsApp, me manda um oi no particular, que eu vou te mandar a live que eu fiz ontem, para você assistir. Ela é específica para casamento, é diferente da que você viu na quinta-feira. Uhum. Assim, bem diferente da de quinta. E aí você vai ter uma visão geral do que comporta, do que é esse mundo de casamento. E como que os seus horizontes podem expandir rapidamente. Nessa fase que você está incrustada, que você não pode sair de casa, é o tempo que você precisa para aprender e colocar o negócio no mercado. Porque a hora que as pessoas começarem a sair de casa, elas vão te procurar. Sim. Não, eu vou, assim que finalizar, eu já te chamo aí eu já quero ver sim, aproveitar que agora à tarde eu vou estar um pouco mais folgada, mesmo em casa, mas aí eu já olho sim. E As obrigada, inscrições, elas se obrigada pela orientação, pelos conselhos. imagina. As inscrições, elas se encerram na quarta-feira, Quarta-feira. Uhum. tá? Tá, eu vou dar uma olhadinha direitinho. Fala oi. Oi. Tá bom? Bom, Grande Adriana, obrigada por enquanto. pela Eu gosto atenção. Foi um dela. prazer falar com você. Realmente foi um prazer realmente poder trocar um pouquinho de ideia contigo. Sucesso para você. Obrigada. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.
Gente, eu não enxergo nada, tem que pôr óculos. E é isso. A nossa live de hoje foi finalizada. Batemos um papo excelente com a Rô, que está trabalhando no segmento de organização de festas, de lembranças também, de artesanato. E eu adorei estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.